Entrevista. Cerca de 1.000 magistrados da Justiça do Trabalho, procuradores, advogados e acadêmicos de todo o Brasil estão em Salvador, de quinta até sábado, para participar do 18º CONAMAT, Congresso Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, para a discussão do tema Magistratura, Independência e Direitos Sociais. A ministra Carmen Lúcia, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, será uma das palestrantes. Todas as atividades científicas acontecem no Bahia Otton Palace, na Avenida Oceânica, em Ondina, para falar sobre a importância desse encontro e os temas em destaque. Convidamos o doutor Agenor Calazans, que é juiz titular da 25ª Vara do Trabalho de Salvador. Doutor, que prazer tê-lo aqui nesta bancada, mais uma vez, do Força do Povo. Alegria toda nossa, e é com muita alegria que estamos aqui, e agradecendo a oportunidade, inclusive, para conversar com a comunidade, para dar notícia do nosso evento, o Congresso Nacional dos Magistrados do Trabalho, que começa amanhã e vai até o dia 30. Começa já amanhã. Amanhã já, de 27 a 30 de abril. Ok, portanto, a partir de terça-feira e vai até o dia 30 de abril. Aproveitar também o gancho, dizer a você, ouvinte, se tem alguma pendência na Justiça do Trabalho, se você tem alguma preocupação em relação aos seus direitos, se quer esclarecer alguma dúvida em função da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, pode ligar para cá, ao vivo. O doutor Calazans tem essa facilidade de responder todas as perguntas. É a Justiça do Trabalho mais perto de você, e o rádio é o veículo de comunicação. Você da capital, do interior, tem alguma dúvida? Mande para cá um WhatsApp para o 98661 3750, você empregado doméstico, você que tem alguma dificuldade, você que vive algum conflito na relação trabalhista, pode ligar para cá pelos números fixos. 3017 50 90. 3017 50 89. Anotou direitinho? 3017 50 89, 3017 50 90. Moisés, eu quero mandar um e-mail. Anote aí o e-mail do Força do Povo. fpovo@sistemacruzeiro.com.br. E você ainda tem as 4 operadoras móveis. Mesmo porque de operadora para operadora você paga menos, você tem bônus, você tem todas as facilidades. Tudo isso para participação popular, principalmente as pessoas que estão no interior da Bahia. Anote aí as 4 operadoras, lembrando que o código de Salvador é o 71, os números Oitim, Vivo e Claro. Anote aí. Operadora Claro, 982377643. Operadora Vivo, 996670555. Operadora TIM, 993503263. E operadora Oi, 985308854. Enquanto você liga, enquanto você manda as suas perguntas, nós gostaríamos de falar sobre este congresso. Esse é o 18º congresso. Isso significa que as edições anteriores trouxeram resultados significativos, não, doutor Agenor? Sim, não há dúvida. Exatamente é o momento em que os juízes do trabalho se reúnem e discutem, digamos assim, os problemas gerais. Ou seja, quando nós trocamos ideias a respeito do que seria melhor para o direito e para a sociedade, para o processo do trabalho, medidas tendentes a abreviar a solução, o que seria melhor. Então, nesses congressos é que nós tentamos encontrar um consenso para fazer as propostas daquilo que a média da magistratura trabalhista pensa. Este é o 18º. Então, temos tido sempre eventos assim, e os resultados são realmente interessantes. Por exemplo, qual tem sido a contribuição desses encontros e até a perspectiva para esse 18º Congresso que acontece já a partir de amanhã? Veja que interessante, este nosso 18º, e quando nós falamos, é o Congresso Nacional dos Magistrados, parece que somente juiz comparece. É verdade que a grande maioria somos nós, os juízes do trabalho. Mas também participam advogados, procuradores do trabalho, estudantes, juristas. E neste ano, no 18º Congresso, nós temos a inovação, a sociedade civil pode participar. Nós teremos... pela primeira vez a sociedade civil vai poder participar, inclusive propondo, apresentando teses, sugerindo
Para que se tenha uma ideia, nós temos um painel que se chama O Juiz que Você Deseja, a Justiça que Você Quer. Ou seja, a justiça não é só dos juízes. Os juízes são os seus operários, mas a justiça é de todos nós. Então a sociedade civil pode sim participar, e nós já estamos contando com a participação muito provável do Sindicato Logista do Estado da Bahia, da Federação Interestadual dos Transportes Rodoviários, o sindicato que é dirigido por Paulo Mota, e a federação que é dirigida por Braulino Leite. Então é bem provável que tenhamos esses apoios, essas presenças, ou seja, entidades sindicais que se dispõem a participar e sugerir alguma coisa que possa ser útil no sentido da discussão e, quem sabe, depois uma proposição para que o Congresso Nacional aprove ou desaprove. Nós temos percebido uma mudança, inclusive, de comportamento na justiça como um todo, em especial a justiça do trabalho, que é o juiz mais próximo do cidadão, o juiz mais perto daqueles que necessitam do auxílio da justiça, principalmente na justiça do trabalho. Essa é a tendência? Essa é a tendência. Na verdade, nós temos uma luta já de alguns anos no sentido de fazer com que o juiz não seja um personagem de gabinete. Ele tem que ser imparcial, sim, essa é a sua obrigação, mas o juiz não pode ser neutro, ele não pode desconhecer as coisas. Então ele tem que participar, estar próximo da sociedade. Nós, na Justiça do Trabalho, temos um trabalho já de longa data, que é dessa aproximação, que nós fazíamos o Justiça e Comunidade. Hoje temos um programa tocado pela Associação Nacional dos Magistrados, que é Trabalho, Justiça e Cidadania, em que os juízes se dispõem a ir às escolas, principalmente escolas públicas, e ali transmitem aos alunos e professores, ao corpo docente e discente, noções de direito, mas não só de direito do trabalho, de direito constitucional, de direito comercial, do direito eleitoral, essas coisas que nós estamos discutindo no nosso dia a dia. E isso é interessante porque são coisas que são interligadas, interdisciplinares. Isso, depois os alunos fazem os seus trabalhos, dizem as suas impressões, nós levamos os alunos para os fóruns para assistirem audiências, para assistirem sessões de julgamento nos tribunais. Esse trabalho, justiça e cidadania, é algo assim que realmente é empolgante e faz com que o juiz se apresente à sociedade. E se é estimulante de um lado, do outro lado virou uma coqueluche, porque a gente já percebe dentro das escolas públicas esse trabalho, o ciclo de palestras, e como isso tem contribuído para abrir a mente desses estudantes, para que eles possam conhecer um pouco mais sobre os direitos. Sim. Deveria ser matéria básica, direito no ensino médio, não, doutor Calazans? Eu creio que sim, porque não precisa a pessoa fazer um curso de direito propriamente, mas ter noções de direito é uma coisa importante para a cidadania. Você evita conflito, você evita processo judicial na medida em que você conhece seus direitos e reconhece os seus deveres. Muito bem. Quando as pessoas têm essas informações, isso é muito importante. As pessoas aí sim podem discutir ou sustentar suas razões. O TJC tem essa vantagem. Nós estamos próximos da comunidade, ou tentamos nos aproximar o quanto mais possível. E isso é uma via de mão dupla, por incrível que pareça. Se é verdade que os juízes contribuem na formação da cidadania e fazem com que as pessoas pensem melhor sobre seus direitos e deveres, também é verdade que isso é um momento que nos dá a oportunidade de conhecer melhor os anseios da população, de sentir melhor as necessidades de cada segmento da sociedade. Você conversa com o estudante, você conversa com o professor. Mas essas palestras nos permitem também estar com empresários, com comerciantes, com industriais e tudo mais. Agora também está havendo, começa amanhã, salvo engano meu, se não começa hoje, o programa de valorização do trabalho doméstico, que se realiza no shopping no centro da cidade.
E os juízes sempre emprestam apoio a esse programa, participando com orientação, distribuindo cartilhas e fazendo palestras, informando sobre os direitos desse segmento da nossa sociedade. Aproveitar também o gancho com o doutor Calazans, Agenor Calazans, juiz titular da 25ª Vara do Trabalho, para disponibilizar aqui também no programa Força do Povo, por exemplo, falar sobre 13º salário, falar sobre as férias. Pode gravar essas mensagens e enviar para a gente, a própria Anamatra, os juízes, para que a gente possa estar no dia a dia levando essas informações para os nossos ouvintes da capital e do interior. Como o rádio AM tem essa facilidade de penetração dos municípios do interior da Bahia, já são 75%, 77% dos 417 municípios. Eu tenho certeza que esse trabalho iria ajudar muito a esclarecer essas dificuldades que as pessoas enfrentam no dia a dia, doutor Calazans. Pronto, já está aceito, não tem nenhuma dúvida. Eu já vou passar aqui no ar essa excelente iniciativa, essa excelente ideia, de logo lhe agradecendo. Nós podíamos até pensar, olha aqui, a gente conversando e pensando, podíamos pensar no Momento TJC, no programa da Força do Povo. Isso, Força do Povo, maravilhoso. Então, isso. Momento TJC, nós viríamos aqui, ou mandaríamos mensagem gravada, com informações básicas sobre férias, sobre 13º, salário família, coisas dessa natureza que nós, tirando dúvidas dos ouvintes, caso seja do interesse deles, claro, haverá de ser, né? Carta, e-mail, ou seja, Momento TJC no programa aqui na Rádio Cruzeiro. Olha aí, que muito maravilha. boa a ideia. Gostei. É assim, a gente conversando, dialogando, que surgem as ideias, que surgem os trabalhos específicos para ajudar você, ouvinte da Cruzeiro. Então, se você tem dúvidas, 13º, férias, aviso prévio, jornada de trabalho, salário, qualquer outro direito, você pode ligar para cá e esclarecer. Daqui a pouquinho vamos trazer algumas perguntas que já estão chegando aqui através do nosso e-mail, da nossa rede WhatsApp. Mas voltando ao 18º Congresso CONAMAT, que é o Congresso Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, eu soube que vai ter a participação da ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal. Isso já acontece a partir de amanhã? Acontece a partir de amanhã. A ministra Carmen Lúcia e outros ministros também virão para exposições e palestras. Amanhã é a solenidade de abertura. Juristas de todo o Brasil. Juristas de todo o Brasil, ministros do Tribunal Superior do Trabalho, também ministros convidados, magistrados convidados do exterior. Os temas são bem diversificados, né, bem doutor diversificados, né? Um deles, conforme já falei, a justiça que você quer. Então são temas bem abertos, né? Em capítulos que se dividem, né? Discutamos a legislação. Vamos discutir o que se deseja para a justiça. Há um aspecto da direitos humanos. Então, há sempre uma coisa, são espaçados os temas colocados para que as pessoas escolham onde preferem debater e colocar as suas ideias. A terceirização, por exemplo, é um assunto ainda polêmico entre juízes e desembargadores? A terceirização é um problema gravíssimo, né? Esse é também um dos temas que haverá de ser discutido. Esse tema será discutido, o tema terceirização. É uma coisa que tem despertado o interesse da sociedade e é uma coisa que realmente estimula o debate. Há defensores da terceirização, na maioria, na magistratura, a maioria se coloca contra a terceirização do modo como vem sendo proposta e que hoje se acha no Senado Federal para sua deliberação. Mas a discussão continua. A terceirização vem sendo praticada, ela vem causando algum transtorno. A gente pode antecipar que, na verdade, a terceirização é hoje uma fatia muito grande das reclamações trabalhistas, muito grande. Talvez 1/3 das reclamações trabalhistas do país se refira à terceirização. E note que nós temos 3,5 milhões de ações novas na Justiça do Trabalho por ano, o que nos autoriza a supor que pelo menos 1,5 milhão por ano
se refira à terceirização. Então, é uma coisa realmente muito grande, é uma discussão que se pode ter como das mais importantes no nosso CONAMAT. Eu tenho aqui duas perguntas que nós gostaríamos já de encaminhar para o Dr. Calazans ao vivo aqui no programa Força do Povo. 3 perguntas, porque chegou agora também a do Roberto. A Letícia, ela diz o seguinte: ela trabalha numa loja de conveniência dentro de um posto de gasolina. E o próprio frentista do posto disse que ela tem direito à periculosidade, porque toda aquela região ali é perigosa. E aí ela quer saber se tem ou não direito à periculosidade, ela que trabalha numa loja de conveniência dentro de um posto de combustível. Primeiro vamos responder, Letícia, depois eu passo para o Roberto e também o WhatsApp aqui, o Paulo, que mandou uma pergunta. Pois é, a pergunta de Letícia é muito interessante e veja do interesse de muita gente que trabalha em situações semelhantes. Mas, Letícia, veja só, vai depender muito da posição em que se ache a loja em que você trabalha. A lei impõe que toda vez que alguém pretenda adicional de periculosidade ou adicional de insalubridade, o juiz determine realização de prova pericial. No caso de periculosidade, para estimar o risco de possível explosão com substâncias inflamáveis, etc. No caso de insalubridade, para aferir o grau de nocividade do agente que seja prejudicial à saúde. Se esse grau é mínimo, se é médio ou se é máximo. Tudo isso tem escrito lá na legislação do trabalho. Então, Letícia, não é que você não tenha direito, mas vai depender de uma prova pericial que vai estimar a distância em que você está trabalhando para, então, concluir se há ou não há o risco de uma explosão lhe atingir. A pessoa pode receber ao mesmo tempo insalubridade e periculosidade, doutor Calazans? Excelente pergunta, parece até de alguém que está militando no foro. Veja só, a verdade é que a lei fala assim, o trabalhador deve escolher entre um e outro. Assim, então sempre se entendeu que são inacumuláveis, que não há possibilidade de acumular. Sempre se entendeu, mas recentemente saiu uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho dizendo que os adicionais têm causas distintas e que, portanto, não haveria motivo para proibir a acumulação. Devo dizer que é uma interpretação nova, pode vir a vingar ou não. Ou não. O Roberto de Pirajá trabalha em uma empresa há 3 anos e nunca assinaram minha carteira. Sempre tem uma desculpa quando falo sobre o assunto. Qual a providência que devo tomar em relação à postura do meu chefe? Roberto, este problema que você enfrenta, eu sei que é também um problema de muita gente no Brasil adentro. Então, veja só, para haver emprego, Roberto, basta que concorram 3 coisas. Que o seu serviço seja habitual, que o seu serviço seja remunerado, tenha pagamento e que alguém mande e o outro obedeça, subordinação. Havendo essas 3 coisas, o emprego existe ainda que o patrão não anote a carteira de trabalho. A ausência de anotação é erro do empregador. Ele está cometendo um erro sujeito a multa. Ele pode vir a pagar multa em razão disso. Mas o emprego existe se existem essas 3 coisas. O que fazer? Procure o seu sindicato, já que você já tentou, conversa com o seu empregador. Primeira coisa é conversar com o seu empregador. Não conseguiu resolver? Procura o seu sindicato. Não conseguiu resolver? Procura um advogado da sua confiança ou dá queixa na delegacia, na Superintendência Regional do Trabalho e, afinal, na Justiça do Trabalho. Ok, já sabe todos os caminhos a seguir, Roberto. Assim como Roberto, se você tem alguma dúvida, ligue para cá, ao vivo, 3017-5089, 3017-5090. Você também pode mandar um e-mail. fpovo@sistemacruzeiro.com.br. Ainda tem as 4 operadoras móveis. Operadora Claro, 98237-7643. Operadora Vivo,
9966705555. Operadora TIM 993503263. E operadora Oi 985308854. É isso aí, já tem ouvinte na linha, estamos ao vivo com o doutor Agenor Calazans, que é juiz titular da 25ª Vara do Trabalho de Salvador, especialista, conhece tudo sobre a legislação trabalhista, CLT, e pode esclarecer as suas dúvidas. O Marivaldo da Federação está ao vivo, quer fazer uma pergunta. Fala, Marivaldo. Tudo bem, Marivaldo? Tudo bem, meu amigo. Qual é a pergunta? A pergunta é a seguinte: eu trabalho numa empresa há 22 anos. Sim. E a empresa dava a gente todo mês 32 horas extras. A gente não fazia essas horas extras. Ela dava assim a título de gratificação. E ela agora, mais ou menos um ano e pouco, cortou. E deu assim tipo uma indenização a gente, devido a essas horas que eles cortaram. E se está dentro da legalidade da lei do trabalho? Ok. Ele estava há 22 anos, o Marivaldo da Federação. 22 anos numa empresa, anos recebendo 32 horas extras como uma espécie de indenização, como uma espécie de premiação. Gratificação. Mas, de qualquer modo, na verdade, ele não fazia essas horas extras. Ele recebia o equivalente a 32 horas extras, sem, porém, trabalhar hora extra. O que acontece, Marivaldo, é que isso é um salário, de qualquer modo, é um salário com outro nome. Seu empregador deve ter alguma razão para assim praticar. Mas do modo como você contou, é salário e ele não pode suprimir. Ou seja, ele chamou de hora extra o que não era hora extra. Era, na verdade, uma retribuição salarial. E, portanto, não tem como retirar esse pagamento. Haveria que integrar, sim, e continuar o pagamento. Nesse caso aí, só a Justiça do Trabalho para resolver o conflito? No caso, só a Justiça do Trabalho, se o empregador se mantém irredutível. É claro, a gente sempre sugere, talvez seja melhor conversar com o seu empregador, talvez ele não saiba disso, muitas coisas acontecem porque a pessoa desconhece a legislação e descumpre por desconhecimento. Mas é conversar com o seu empregador, para que ele apresente as razões, caso ele as tenha, e não havendo, esperar que ele retifique o procedimento. Pela sua versão, o procedimento está equivocado. Não há possibilidade de reduzir salário. Se não havia hora extra, o pagamento não era de hora extra, portanto era salário, e não pode ser reduzido. Ok, vamos continuar com as linhas abertas para esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes da capital do interior. Temos pelo WhatsApp aqui o 98661-3750. A minha dúvida é: a minha mãe ficou com uma lesão durante o trabalho repetitivo e em uma determinada empresa, porém foi direcionada ao INSS, que foi a primeira avaliação no dia 7 de agosto de 2015, sendo a primeira e a segunda foram reprovadas. Na terceira avaliação foi reconhecida como auxílio-doença e o salário só foi recebido apenas no mês de abril de 2016. A pergunta é: os outros meses que passaram sem receber do mês e ano anterior, eles falaram que não vão pagar. O que eu faço? Eles estão corretos? A história é um pouquinho comprida, caro ouvinte, que ele não deu o nome, né? Ele diz aqui no final, Paulo. Mas é sobre a mãe dele que ficou com uma lesão. A senhora, sua mãe, ficou com lesão por esforço repetitivo, não é? A ler. O que se supõe é que ela pretendeu o benefício previdenciário, é assim que eu estou conseguindo entender a sua mensagem. O INSS teria recusado a primeira e segunda vez, e na terceira concedeu. Veja, então não houve trabalho por parte da sua genitora, da senhora sua mãe. A sua mãe não foi trabalhar, portanto o empregador não está devendo salário. Então, o mais provável é que o problema seja previdenciário. Porque só na terceira vez é que reconheceram o auxílio-doença. É só na terceira vez o INSS,
reconheceu enfermidade e ele deu o benefício. A dia de 7 de agosto de 2015, ela só foi conseguir receber no mês de abril de 2016. Abril de 2016. Ela ficou muito tempo sem salário e sem benefício. Mas há uma coisa que é certa, Roberto. Ela não trabalhou durante esse tempo e salário é contraprestação do trabalho. Não houve trabalho, não há salário. Muito bem. Salvo se a culpa pelo não trabalho se puder imputar ao empregador. Continuamos ao vivo aqui no programa Força do Povo. Antônio da Liberdade, ele tem uma dúvida trabalhista para tirar com o doutor Agenor. Olha, liguem logo que eu preciso liberar. O doutor Agenor tem audiência marcada agora pela manhã. Juiz titular da 25ª Vara do Trabalho de Salvador. Vamos colocar o Antônio na linha. Fala, Antônio, pode fazer a pergunta. Eu trabalhei na OCAN. 5 anos e pouco. Sim. Aí depois saí, não botei na justiça porque pretendia voltar. Voltei a trabalhar. Quando foi que você trabalhou? Qual foi o período lá? Oi? Qual foi o período que você trabalhou na empresa? Desliga o trabalhei rádio, passa a ouvir pelo telefone para ficar mais fácil. Entrei em 85, saí em 90. Certo. Aí passei quase 5 anos desempregado. Voltei de novo, trabalhei mais 1 ano e pouco. Aí trabalhava na área que era salubridade. Me deu só um minutinho. Você Depois... voltou quando? Ô, Antônio, vamos fazer o seguinte, Antônio. Oi? Você desligue o rádio ou diminua o volume do rádio e passe a ouvir só pelo telefone e falar pelo telefone para facilitar a nossa comunicação, porque o nosso sinal, ele sobe para o satélite, quando ele desce no seu rádio, já é com um certo atraso, e aí dificulta a nossa comunicação. Tá legal. Mas pode fazer a sua pergunta. O doutor Calazans quer um esclarecimento aqui, olha. Eu entrei na ENCO em 1985, saí em 1990. Isso. Aí passei uns 5 anos desempregado. Aí não quis botar na justiça individual, trabalhar na área salubridade com amônia, soda cáustica, esse negócio todo. Saí. Quando eu voltei, trabalhei mais 1 ano, passou o período. Isso, só um minutinho, Antônio. Você voltou quando? 2 anos. Ô, Antônio, Oi? você voltou a trabalhar quando? Eu voltei, depois de 5 anos, levei mais quase 5 anos, levei uns 2 anos, voltei a trabalhar. Na mesma empresa? Na mesma empresa. Certo. Aí só que passou os 2 anos, eu não botei coletivo, porque já tinha passado o período, só que tava rolando lá, botou na justiça para receber a salubridade. Aí ficou mais de 20 anos rolando essa questão. Quando voltou um dia que decidiu apagar, o sindicato, meu nome estava na lista, que teve um colega que fez coletivo, botou coletivo. Só que o sindicato não quis pagar, que disse que não ia pagar porque eu não era sindicalizado. E terminou, alguém recebeu que era sindicalizado e eu perdi esse dinheiro da adicional de turno. Isso é certo? Antônio, é um pouquinho complicado. Eu teria que ver esse processo que você refere, que o sindicato está dizendo. Pelo visto, você não teria mais ação individual, porque você deixou passar mais de 2 anos para ajuizar a ação. Parece que você não ajuizou. O sindicato o fez. Aí eu teria que ver, nós teríamos que examinar o que foi que o sindicato pediu. Talvez ele tenha pedido para Manuel, Antônio, Paulo, e não para a categoria toda. Se o pedido foi para a categoria toda, aí você será contemplado. Se o pedido foi em substituição a alguns trabalhadores, somente aqueles substituídos terão direito. Mas aí, Antônio, você vai ter que voltar, confiar lá no seu sindicato, conversar com os seus representantes, ver alguém lá da sua confiança para examinar o processo. A Joana da Ribeira, doutor Calazans, como posso saber se a empresa está mesmo recolhendo o FGTS? Porque minha prima tinha no contra-cheque como descontado, mas na prática não estava sendo recolhido. Pois é, Joana, foi boa a sua pergunta para a gente esclarecer aqui uma coisa. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, não tem desconto algum. O trabalhador não paga absolutamente nada. É ônus, ou seja, a despesa é somente do empregador. Ele vê o seu salário
digamos que seja R$1.000, calcula 8% do seu salário e recolhe esse valor, mas não desconta nada do trabalhador. Aquele desconto que a gente vê no nosso contra-cheque, que todos nós temos, aquele desconto é da Previdência Social, para o INSS, para o risco de algum acidente, para o risco de alguma doença. Essa contribuição nós todos, trabalhadores, temos que dar. Muito bem. Mas, de qualquer modo, a sua pergunta inicial foi: como é que eu fico sabendo se houve recolhimento? Olha, agora está bem fácil, Joana. A Caixa Econômica Federal disponibiliza extrato para qualquer trabalhador que chegar com a carteirinha profissional e com aquele cartão cidadão que o Ministério do Trabalho nos encaminha. Você será identificado e vai receber o seu extrato. Para você ter uma ideia da facilidade, atualmente a Caixa Econômica, e eu fazendo aqui a propaganda da Caixa Econômica, espero que eles me paguem o meu retorno. Esclarecer. Mas a Caixa Econômica atualmente manda para os trabalhadores as informações pelo celular. Você recebe uma mensagem todo mês informando que houve o depósito do seu empregador e que houve o crédito dos juros e da correção monetária na sua conta vinculada. Então, dá um pulinho na Caixa, faz isso, se identifica, pega o seu cartão cidadão e a partir daí acompanhe seu FGTS. Olha, eu preciso liberar o doutor Calazans porque ele tem audiência, mas ainda vamos responder rapidamente aqui, doutor, se o senhor puder. A Rosângela Vale das Pedrinhas, ao vivo. Pode fazer a pergunta, Rosângela. É que eu tinha uma casa na justiça no interior. Eu fiz o acordo e tudo, só que a pessoa nunca depositou. Só que eu me mudei aqui para Salvador e eu não tive como resolver. Como é que eu poderia fazer? Então, o seu processo, Rosângela, é no interior. E agora você mora em Salvador. Isso não impede absolutamente nada. Nós temos uma vantagem na Justiça do Trabalho, nós nos orgulhamos em relação a isso. Nós, juízes e servidores da Justiça do Trabalho, temos esse orgulho. O processo anda mesmo que a parte não o provoque. Ele está lá andando. Então você pode acessar o site do tribunal e procurar saber como é que anda o seu processo. Ele vai informar como é que está a tramitação. Se houver crédito a receber, você também não terá dificuldade, desde que você tenha conta bancária, porque se houver crédito e já houver sido recebido, o valor vai chegar à sua conta. O problema é que pode haver se o seu devedor, o empregador que fez o acordo e não pagou, se ele não tiver dinheiro de jeito nenhum. Aí realmente é muito difícil, porque a justiça corre atrás do patrimônio, corre atrás da conta bancária, mas se não encontrar nada, vai continuar correndo atrás. E a impossibilidade do pagamento não é por culpa do andamento do processo, e sim por falta de recurso de quem está devendo. Olha, Meire de Amélia Rodrigues. Meire, eu não estou entendendo o que você passou através do WhatsApp, esse número aí, essa contagem. Eu gostaria que você participasse ao vivo. Vamos pedir a nossa produção para entrar em contato com você. A Rosana da Ribeira: estou afastada da empresa há 4 meses, doutor Calazans, com problema de coluna. Agora recebi um aviso da empresa que meu plano de saúde será cortado. Isso está certo? Não. Se o seu afastamento se deu por motivo de licenciamento médico. Você não chegou a esclarecer isso. Parece que é isso. Está afastado em tratamento, portanto, o seu contrato está suspenso. Bom, a empresa informa que vai suspender o plano de saúde. Se o plano de saúde é vinculado ao contrato de trabalho, enquanto o contrato de trabalho estiver vivo, ele não pode ser extinto. Então, vai depender, claro, de como esteja a sua convenção coletiva, porque o plano de saúde não é uma coisa que está na lei. A lei permite, mas não impõe. A lei permite. Então, as categorias alcançam por negociação coletiva, acordo ou convenção coletiva. Por isso que é importante você ser sindicalizado, você participar da organização sindical, porque as categorias conseguem isso com a força representativa que se tem por sindicato. Muito bem, se você tem lá na convenção coletiva a previsão de plano de saúde e o seu contrato não acabou, não pode também acabar o plano de saúde
salvo uma situação especial que esteja prevista na convenção. Doutor Calazans, essa é a última pergunta. Não, a última não, mais uma. Mais uma. A última, só Deus sabe quando vai ser. É verdade, mas sempre com carinho atendendo ao nosso público aqui. Nós agradecemos, viu, muito esse carinho especial, doutor Agenor Calazans. A Isabete, ela foi casada, o marido trabalhou 26 anos numa empresa, morreu, e ela tinha o plano de saúde dele, era dependente dele no plano de saúde. Ela tem uma cirurgia para fazer, o marido dela morreu, a empresa comunicou que ela só tem até 30 dias. Ela pode continuar com o plano de saúde? Isso está correto? Ela pode continuar com o plano de saúde, mas veja, assim a questão anterior, que era pertinente, né, sobre o plano de saúde. Isso depende também da sua convenção coletiva. Infelizmente, o contrato de trabalho se extinguiu pelo evento óbito, o falecimento do marido da Isabete, não é isso? Isso. Então, veja, Isabete, a lei permite que o titular, o beneficiário do plano de saúde, continue com aquele mesmo plano, mas vai ter que arcar com a despesa do plano de saúde. O empregador... Disseram que ela não tem direito. O empregador se desobriga. Ele estava patrocinando o plano de saúde em razão do contrato de trabalho que, lamentavelmente, se extinguiu. Mas você pode tentar ficar com o plano de saúde, assumindo a despesa, a parte do empregado e a parte do empregador. Veja que esse não é um problema do empregador, é um problema com a empresa prestadora do serviço de saúde. Deixa eu ouvir aqui a Meire de Amélia Rodrigues, ela mandou aqui uma mensagem. Pois não tem como eu ligar, que a minha internet aqui é muito fraca para ligar via internet e eu estou no momento sem crédito. Mas não tem nada não. Depois você me explica, tá? Obrigada pela atenção. Obrigado então, Meire. Vai ficar para um outro momento a Meire de Amélia Rodrigues. Mas se ela mandar um e-mail, eu peço que você me passe, pronto. A gente responde e tal. Viu, Meire? Se você mandar um e-mail para a gente com tudo direitinho, a gente encaminha para o doutor Agenor. Só para fechar mesmo com chave de ouro, nós temos aqui, vamos ver, a Meire manda mais uma mensagem, deixa eu ouvir a Meire aqui. É porque meu marido mandou a gente do sindicato fazer o cálculo. Quando chegou lá, deu 9.600. Aí ele disse que está errado, porque meu marido não tem direito a FGTF. E a menina do sindicato botou que ele tinha direito a FGTF. Aí ele disse que está errado. Era essa a dúvida que eu queria tirar. Trabalha no meio rural, aí uns dizem que tem direito a FGTS, tá meio complicado. Aí eu precisaria avaliar com calma para a gente encaminhar para doutor Agenor, não tem problema. Doutor Agenor, 18º Congresso começa amanhã a partir de que horas? Amanhã é a abertura no Teatro Castro Alves, abertura oficial, amanhã às 8 da noite. E prosseguem os debates e palestras nos dias 28 e 29 no Otton, no auditório do Otton, e no dia 30 também lá, mas já aí só as deliberações. Aí sim, só participam juízes. Correto. É a primeira vez que a Bahia é prestigiada com um congresso dessa natureza? Não sei se somente trabalhistas. Já tivemos um congresso nacional de todos os juízes aqui, mas creio que não seja a primeira vez, não. Já fizemos um aqui. Acho que o primeiro foi aqui em Salvador. Quem não gosta dessa terra encantadora? Quem não gosta da Bahia, né? Doutor Calazans, muito obrigado. Me perdoe ultrapassar o horário do senhor. Uma boa audiência agora pela manhã. Com certeza. Com fé em Deus, teremos um bom trabalho. Também quero lhe desejar um bom trabalho. Parabenizar Salvador por ter esse programa, Força do Povo, e ter a sua condução nesse trabalho, que realmente é muito importante. Nós é que agradecemos essa gentileza e, mais do que isso, esse trabalho que o senhor realiza, levando para essas pessoas a mensagem, a informação, o direito, porque nós estamos tão carentes no que diz respeito à luta pelos nossos direitos. Nada como ter um especialista que conhece a CLT para trazer essas informações valiosas. Que Deus te ilumine muito, viu, doutor Agenor? Amém, Moacir. A todos nós.